Olá pessoal dos sétimos anos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e a gente vai continuar os nossos estudos à distância mesmo. Vamos fazer aí as nossas gravações, os nossos exercícios, videoaulas, enfim, vamos continuar estudando porque a gente não pode ficar parado nesse período todo. Bom, relembrando um pouquinho, lembra que nós estudamos aí no começo do ano, falamos bastante sobre o Renascimento, o que foi o Renascimento, né, um renascimento cultural, renascimento artístico. Depois falamos também sobre a Reforma Protestante, né? E aí a gente começa o módulo da nossa apostila, que é o módulo 3, sobre as grandes navegações, né? Então vamos lá, falando sobre as grandes navegações, módulo 3, página 23. O que é importante para a gente começar? Primeiro, quando é que elas acontecem? A gente sabe que as grandes navegações elas marcam aí principalmente o século XV, né? Século XV e um pouquinho do século XVI também, que é o marco das grandes navegações. Quem é que tinha aí interesse nas grandes navegações? Por que elas aconteceram? Né? As grandes navegações elas eram de muito interesse dos burgueses, daquela nova classe social que estava se fortalecendo na Europa, né, que eram mercadores, burgueses banqueiros que iam surgindo, comerciantes, né, estavam em busca principalmente das especiarias que vinham das Índias, né, cravo, canela, seda, toda essa matéria, esse material que muitas vezes era matéria-prima mesmo, que buscavam nas Índias, porque a Europa já não tinha mais, ou porque as que tinham na Europa tinham um valor muito elevado e tal. E aí começam as grandes navegações em busca dessas especiarias. Algumas coisas importantes aí para a gente marcando. Qual é o país pioneiro das grandes navegações? Né? Sabem isso, não sabem? Portugal. Muito bem, Portugal é um país pioneiro nas grandes navegações. Por quê? O que vocês imaginam? Porque Portugal ficava nas costas ficava não fica, né, nas costas do Oceano Atlântico, então ela tem mais facilidade de acesso marítimo, né? Portugal está meio que pressionada ali na Europa, de frente para o oceano, ou ela precisa atravessar muito território, ou ela faz as grandes navegações. Então Portugal investiu, aí foi o país pioneiro das grandes navegações, um pouquinho mais para frente a Espanha também, né? Mas inicialmente começa com Portugal porque está ali na divisa, né, com o oceano. E aí o rei da época, Dom João I, ele vai investir na escola de Sagres. Isso tudo tem lá na apostila de vocês, página 23, página 24, o que foi a escola de Sagres. Não foi uma escola dessas, assim, de prédio, construções, mesas e carteiras e professores, não era nada disso. Mas Sagres é uma região no norte de Portugal que começou a aglomerar, que começou a juntar pessoas especialistas na área da navegação. Cartógrafos, matemáticos, astrônomos se reuniram em torno de Sagres, dessa cidadezinha, dessa vila, dessa região no norte de Portugal, e eles começaram a investigar ainda mais o oceano porque tinha uma grande questão, né? Como navegar por os mares desconhecidos. Lembrando que até bem pouco tempo toda uma mitologia, uma série de mitos estavam por trás, né? A Terra plana, a possibilidade de monstros no horizonte, no oceano, né? Isso tudo ainda era um pouco desconhecido e era preciso estudar isso mais e ter isso mais claro. Mas os burgueses da época, os banqueiros, se aliaram ao rei e aí montaram a escola de Sagres e iniciaram as grandes navegações. Né? O conhecimento até então era bastante limitado. Se vocês observarem um pouquinho, olha lá na página 24 de vocês vão encontrar um mapa. Esse mapa ele é do século 3, esse aqui, olha, século 3 antes de Cristo. E essa era uma referência cartográfica da época, né? Mas veja bem que se vocês observarem esse mapa, as formas e as dimensões elas estão completamente desproporcionais. Então o conhecimento ainda era muito limitado sobre os mares, sobre os oceanos e sobre os territórios. Né? A África ali está sem formato completamente diferente do que a gente conhece hoje, a Europa, a Ásia, enfim.
É um mapa completamente desproporcional, as dimensões são muito desproporcionais, porque o conhecimento ainda era muito limitado, mas era o que se existia naquele momento e foi a Escola de Sagres que foi em busca desse conhecimento. Mais adiante, na página 25, você já tem um mapa um pouco mais parecido com os nossos, mas ele só vai acontecer em 1587. 1587 que ele vai ser produzido. Mesmo assim, ele é bastante desproporcional em relação ao que nós conhecemos hoje. Mas eram essas as informações que tinham e eram essas que colocaram Portugal para frente aí no pioneirismo das grandes navegações. Bom, hoje a gente fala um pouquinho sobre isso, a gente introduz esse assunto. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho aí sobre as expedições de Cabral, a gente vai falar um pouco sobre as navegações pelo Pacífico e também sobre o Tratado de Tordesilhas, que divide a Espanha, que divide todos os territórios encontrados entre a Espanha e entre Portugal. Por hora, eu quero que vocês façam os exercícios da página 25. Dê uma olhadinha lá, tem ali 3 questões bem simples na página 25. Então dá pra gente começar. Leitura da página 23, 24 e exercícios da página 25. Ah, tem uma coisa bacana. Esse conteúdo tem um game, né, que a gente pode jogar. Tá lá no portal do objetivo.br. Eu também não entendo muito bem como funciona esse sistema online, mas o game é bem interessante. Vê se vocês conseguem acessar. Não é um acesso obrigatório, tá? É uma curiosidade, vê se vocês conseguem acessar. Tem lá um naviozinho pra gente navegar e descobrir outros territórios, dá uma olhadinha, tá bom? Em breve eu mando aí outra aula para vocês com novas orientações, tá bom? Beijos pessoal, até mais, tchau!